Você pode acompanhar com a gente. Diz assim: e depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo, Elias envolveu o seu rosto numa capa e saiu para fora, e pôs-se à porta da caverna, e eis que veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nize, ungirás rei sobre Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Eis a tua palavra, Deus, na qual nos deleitamos, nos alegramos nela, porque a tua palavra nos envia, a tua palavra nos dá autoridade para continuar, para viver plenamente. Senhor, nós não queremos, Deus, viver daquilo que passou, nós não queremos contar história. Nós, Deus, estamos nesse lugar porque precisamos escrever história, nós precisamos fazer diferença. Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor encontrou Elias naquela caverna, encontra-nos essa noite, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida do ser humano, ela é uma roda gigante. No capítulo 18, Elias é o cara. Ele está lá e ele sobe no Monte Carmelo e cai fogo do céu, e depois que o fogo cai, ele fala: agora eu vou trazer chuva, e ele sobe o monte, ora a Deus e chove, e ele sai dali voando, corre mais do que a carruagem de Acabe, só que agora ele recebe uma palavra que desmorona o guerreiro. Jezebel falou para ele: amanhã, essa hora, os deuses me façam outro tanto, se não acontecer com você o que aconteceu com os profetas de Baal lá em cima. E Elias, ele murcha, foge, se esconde, pede a morte para si, desiste tudo e começa com o discurso do passado. Ah, porque mataram teus profetas e fizeram e aconteceram, só eu fiquei e eu tenho sido perseguido, eu não consigo fazer mais nada por causa de todo esse povo que apostatou da fé. É esse discurso que às vezes nós vamos reproduzindo sem perceber que a gente está desistindo de tudo. Não desista da vida não, meu irmão, aprenda a viver. Quantas pessoas estão enfraquecidas na fé? Essa palavra tem o propósito de trazer de volta, de te tirar da caverna, de tirar você do lugar escuro, tenebroso, tirar você desse lugar que você se enfiou, porque disseram uma palavra contrária, porque aconteceu alguma coisa que você não esperava. Essa palavra, ela tem o propósito de fazer a gente reverdecer e viver plenamente o que Deus tem para cada um de nós. E como é que a gente pode viver isso? Primeiro, nós precisamos voltar a ouvir a voz de Deus. Capítulo 19, lá no verso número 13, fala assim: e sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à porta da entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Sensacional, meu irmão. Desde quando Jezebel ela profere aquela palavra, Elias nunca mais conseguiu ouvir a voz de Deus. Só ouvia no ouvido dele o que aquela mulher tinha dito. Vai acontecer com você outro tanto e você vai ver o que vai acontecer. Só conseguia perceber a ameaça. Ele tomou aquela palavra e aquela palavra entrou como uma flecha no coração dele e quebrou aquele homem de Deus. E aqui ele está absolutamente desmoronado dentro de uma caverna, porque o que ele ouve é a voz que o enfraqueceu. O que ele percebe é tão somente o poder daquela que o ameaçou. De um instante para o outro, a imagem do fogo que cai do céu, da chuva que cai sobre um povo que há 3 anos e meio não via chuva, essa imagem some, e o que aparece na vida dele é o medo. Quanta gente hoje tem sido escrava do medo? As pessoas têm medo de tudo, gente. Medo de sair de casa, medo de empreender, medo de casar, medo de ter filhos, medo de tudo. Pastor, hoje é muito difícil. Gente, quando foi fácil?
Na era das cavernas foi fácil. Imagina, você sair de manhã cedo para enfrentar um dinossauro. Era mole naquela época? Você está lá e tem um mastodonte esperando na porta da caverna. Como é que sai? Era fácil para eles? Era fácil, meu irmão, na época do Império Romano, que o cara matava crente no café da manhã? Nada nunca foi fácil. E a vida hoje é uma bênção. O que nós precisamos é voltar a ouvir a voz de Deus. Sabe, o inimigo ele é tão esperto que ele tem colocado muitas vozes ao nosso derredor. E essas vozes nos confundem. E a gente acha que está ouvindo a voz de Deus, mas não está. E quando o Senhor toca a gente, tudo muda. Eu lembro que Tiago, inclusive é bom falar, senão o Rosimério depois vai brigar comigo. Tiago operou segunda-feira, já está em casa, está bem, está tudo direitinho, está respirando, caminhando direitinho. Mas esse médico que operou o Tiago, eu fui levar ele lá e ele aproveitou para dar uma olhada no meu ouvido. Eu falei, não tem nada no meu ouvido, estou ouvindo bem, não tem problema nenhum. Eu, não, deixa eu dar uma olhada aí no seu ouvido. O cara botou uma luzinha lá dentro e aí o sujeito pegou uma pinça. E aí eu quero dizer aos irmãos que eu temi. Você não pode cutucar um homem, não faça isso. Falei para ele, por favor. E ele falou, tem muita cera no seu ouvido, você está ouvindo bem? Falei, ótimo. E agora estou ouvindo mais ainda, porque eu estou com medo de você botar esse negócio no meu ouvido. O cara, não vai doer nada não. Nunca acredite no cara que ele fala para você, eu vou tirar a cera do seu ouvido e não vai doer. E estou eu lá, de lado assim, o cara pegou e lá começou, não vai doer não. O cara parecia que estava arrancando meu cérebro, meu irmão. E aquele negócio, o cara puxa de lá e a cera resiste, puxa e resiste. Não, está saindo, e algum tempo depois saiu. Gente, é impressionante. Parece que você volta a ouvir. Você escuta o tic-tac do relógio. Aquele troço, ele se agarrou tanto a você que você acha que a sua audição é só aquilo. Mas não é. É mais. De repente você está aqui, fala, não, eu tenho uma vida com Deus. A vida com Deus é mais. Eu tenho ouvido a voz de Deus é mais plena. Eu tenho olhado para frente, o que Deus tem para o futuro é muito maior do que a gente tem visto. Ouça a voz do Senhor essa noite. Deus foi lá na caverna buscar Elias, e a pergunta do Senhor para Elias, ele faz a mim e a você. O Senhor encontra ele na caverna e fala, que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com o seu ministério? O que você está fazendo com o seu chamado? O que você está fazendo com a sua família? Por que você se isolou? Por que você fugiu? Por que você abriu mão? Por que você está olhando para trás? O que fazes aqui, Elias? O que a gente tem feito da vida da gente, pessoal? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Esse é um tempo da gente tomar atitude, da gente estar à frente, da gente ir além, e não um tempo de nos escondermos nas cavernas do medo, da decepção, da dor, da dificuldade, não nos escondermos mais nas cavernas do passado. Há um projeto, há um plano, há um chamado, há um futuro de paz para nós. Nós temos essa noite que fazer como Elias, sair da caverna. Volte a ouvir a voz do Senhor. Segundo, verso 14. E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Se você quer viver, para de se vitimizar, para de ser chorão, para de ficar de mimimi. Elias, ele está ali querendo que Deus sinta a pena dele. Deus não tem filho, coitadinho. Os filhos de Deus são sobre todas essas coisas mais que vencedores. Deus não tem um pingo de pena de Elias. O discurso dele não comove a Deus em nada. Deus não se importa com lágrima. Mas a lágrima, se você quer se vitimizar, Deus não vai mover-se 1 milímetro, nada. Deus não trata com vitimização. Elias começa com aquele discurso dele, eu estou aqui, sabe por quê? Porque o teu povo, Senhor, o teu povo, ele quebrou a tua aliança, deixou a tua aliança, o teu povo derrubou os teus altares, o teu povo matou os teus profetas, ou seja, a culpa é tua. Quantas vezes a gente justifica o nosso fracasso culpando ao Senhor, culpando a Deus, dizendo que foi Ele? Quantas vezes a gente permanece num lugar de estagnação,
culpando alguém por isso. Ninguém tem culpa não, meu irmão. Ninguém levou Elias para a caverna, ele resolveu ir. Ele tomou essa atitude. E lá na frente, Deus vai falar com ele: rapaz, você é um bobão mesmo. Tem 7.000 joelhos que não se dobraram, aí você está dizendo que só tem você? Você acha que você é o único que passa perseguição? É o único que tem problema, você? Para de se vitimizar, vai à luta. Chega da gente ficar se vitimizando, meu irmão. Chega disso, porque sempre tem alguma coisa. Sabe aquele negócio, quando você é professor, e aí o aluno ele chega no dia de entregar o trabalho, é impressionante, as desculpas são as mais sensacionais. O cachorro comeu meu trabalho. Quando eu estava vindo para cá, eu perdi o trabalho no ônibus. Como é que você perde o trabalho no ônibus? É impressionante, as pessoas elas acham que a justificativa vai livrá-las da consequência. Não livra. Essa vitimização só faz com que a gente fique estagnado. Para com isso, meu irmão. Você pode ter acontecido algo muito severo com você, muito grave, e pode estar doendo, e é lícita a dor que você tem, mas não justifica você permanecer no lugar que está. Se você não avançar, essa dor vai continuar te consumindo. Essa perda vai continuar no dia a dia, tirando as tuas forças, arrancando de você o brilho dos olhos. Por isso, prossiga, continue, avance, chega de se vitimizar. Saia da caverna, mas não saia de lá para justificar por que você está lá. Saia de lá para viver o que Deus tem para você. Elias entendeu que ele podia se esconder ali. Só que naquele lugar Deus foi visitá-lo, Deus o encontrou. E quando Deus o encontra, fala: o que faz aqui? E Elias tenta explicar o inexplicável. Só que Deus não aceita a explicação dele. E aí continua lá no verso número 15. Olha o verso 15. Parte A, diz assim: e o Senhor disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Se a gente quer viver, tem que voltar ao centro da vontade de Deus. Durante 40 dias, Elias caminhou para longe da vontade de Deus. Durante 40 dias ele procurou se esconder. 40 dias passaram com ele marchando para longe do lugar que ele deveria estar. E quando o Senhor o encontra, escuta a sua explicação e fala: Elias, parabéns para você. Faz o seguinte, vamos economizar? Volta pelo caminho de Damasco. Pode voltar. Volta para o centro da minha vontade, porque nada vai acontecer com você aqui dentro dessa caverna. Nada vai acontecer com você enquanto você tiver nos seus lábios essa murmuração no lugar do louvor. Volta pelo caminho, volta por onde você veio, volta para o centro da minha vontade, para o lugar que eu quero que você esteja. Esse é um tempo da gente voltar, da gente se arrepender e sair do lugar da rebeldia, sair do lugar daquela frustração, do lugar que está diametralmente oposto ao propósito de Deus para a nossa vida. Voltar, meu irmão, não é sinal de fraqueza, é sinal de ter ouvido a voz de Deus, de ter percebido a ordem dele, de tomar uma atitude. Elias por 40 dias caminhou. Quantas pessoas estão aqui hoje têm caminhado para longe da vontade de Deus a vida toda? Quanta gente, meus irmãos, tem virado as costas para o Senhor, e Deus tem chamado, tem falado, tem ministrado, mas essa noite Deus está falando contigo como falou Elias: volte ao centro da minha vontade. Nós viajamos uma vez para o interior e metemos no GPS, porque não sabia para onde estava indo, lugar longe, nunca tinha ido, e fomos bem, estávamos indo bem. E de repente, quem vai para o interior sabe o que é isso, o GPS sumiu. Só tinha um pontinho no GPS assim, para cima e para baixo. E eu falei: eu estou certo, deixa comigo, vamos embora. Eu sei para onde eu estou indo, porque um homem, ele nunca erra o caminho. Parar para pedir informação, nunca. Vamos embora. E a mulher reclama, fala: fica tranquila, mulher, nós estamos fazendo heurísticas, novas expressões, novas dimensões, estamos descobrindo coisas. E vai embora. De repente, volta o GPS. E aí você vê lá, tem que voltar ali, pegar o primeiro retorno e andar de volta 80 quilômetros. E depois virar à direita. E aí, todo mundo critica você. Por quê? A culpa é sua. Tudo bem, mas o que você vai fazer? Continuar andando na direção errada? Não. Volta, tome uma atitude, seja humilde. Elias tem muitos problemas aqui, mas tem uma coisa que ele não é arrogante. Quando ele ouve a voz de Deus, ele tenta se justificar, cai a ficha e ele fala: vou voltar. E volta ele para o centro da vontade de Deus. A minha oração é que essa noite você esteja voltando.
para o centro da vontade de Deus. Voltando para o teu chamado. Voltando para a obra que Deus tem a fazer na sua vida. Voltando para o lugar de onde você nunca deveria ter saído e sabe disso. Volte à presença do Senhor. E ainda no versículo 15 o texto continua dizendo assim, ó. E chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Você quer viver? Lembra do teu chamado. Elias foge para a caverna e quer morrer. Ele está lá e ele está cheio de autopiedade. Deus o encontra e fala, o que fazes aqui, Elias? E ele diz, olha, Senhor, eu estou aqui me vitimizando, porque os teus filhos abandonaram a tua aliança, quebraram os teus altares, querem me matar. E o Senhor fala para ele, olha só, volta ao centro da minha vontade e viva o teu chamado. Eu não te chamei para ficar escondido dentro de caverna, eu te chamei para ungir rei, eu te chamei para levantar profeta, eu te chamei para no meio da tua geração fazer diferença, eu chamei você porque sobre a tua vida há uma unção, há um poder para alcançar pessoas que estão próximas de você. Aqui no meio do nada você não alcança ninguém. É tempo de voltar, de assumir o ministério. É tempo da gente saber que a obra de Deus, ela vai acontecer quando nós marcharmos e voltarmos ao centro da vontade dEle, quando reassumirmos o ministério para o qual Ele nos chamou. Elias volta, gente, e ele não volta para passear, ele não volta para fugir mais de Jezebel, ele volta agora para cumprir o seu ministério, para ungir reis, para levantar profetas, para ser na geração dele o que Deus o criou para ser. Essa noite Deus está chamando você, como chamou Elias, para que você seja profeta nessa terra, para que você se levante, para que através da tua boca, através das tuas mãos, homens de Deus sejam alcançados, tocados, colocados em lugar de autoridade, conduzidos pelo poder do Espírito Santo. Esse é o tempo. E Ele tem chamado a gente para isso, para viver abundantemente. Quantas pessoas, elas só lembram do tempo que Deus as usava. Antigamente eu era muito usado por Deus. Se você está vivo, esse é o tempo de ser usado pelo Senhor. Volte ao centro da vontade dEle, cumpra o teu ministério, deixe para lá as vitimizações, ouça a voz do Senhor, e você será uma bênção maior do que já foi, eu tenho certeza disso. Palavra essa noite, ela tira a gente do lugar do conforto, tira a gente do lugar do ostracismo, da escuridão, do fundo da caverna, para que ao voltarmos para casa, para que ao cruzarmos essas portas, nós façamos diferença na vida de tantos quantos encontrarmos. Em nome de Jesus. Você chegou aqui afastado do caminho do Senhor? Você chegou desviado, de repente você está numa caverna existencial, uma palavra entrou no teu coração e te magoou, te entristeceu, abateu você, e você acha que não tem mais jeito para você. Você está vivendo um momento ruim. O Senhor é especialista nisso, gente. Ele encontra a gente nas cavernas mais profundas. E ali, Ele nos dá uma direção, um propósito e uma promessa. É isso que Ele está fazendo contigo hoje. Volta, cumpre o teu ministério, vive o que eu tenho para você. Você que chegou a esse lugar, desviado do caminho do Senhor, afastado, volta para Jesus. Você quer entregar sua vida a Jesus? Abra o coração para Ele. Onde você estiver, pode levantar sua mão. Deus abençoe a senhora. Há mais alguém? Pode vir à frente também, querido. Deus abençoe você. Pode vir, querido. Você que levantou sua mão, pode vir. Vamos aproveitar esse momento. Se Deus falou contigo, meu irmão, aproveita esse momento. É tempo de voltar. É tempo de se colocar diante dEle. Não dá para fugir mais, pessoal. Se você ouviu a voz de Deus, não endureça o seu coração. Volte-se para Ele. Há mais alguém aí? Onde você estiver, você ouviu a voz do Senhor? Quer se colocar? Quer se voltar para Ele? Eu estou aqui para orar por você. Algumas pessoas já estão aqui à frente. E você? Deus falou com você? Elias, ele conseguiu ouvir a voz do Senhor. Você ouviu a voz do Senhor essa noite? Se você ouviu, não endureça o seu coração. Há mais alguém? Quero orar por você. Você quer vir aqui?
Pode ver. Mais alguém? Convidar a igreja a se pôr de pé. Vamos abençoá-los aqui em nome de Jesus.